Paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Hoje em Bibliologia vamos falar sobre a Bíblia e a sua história. Esse que vos fala é Simão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Amados, materiais em que a Bíblia foi originalmente escrita. Os principais foram papiro e pergaminho. O papiro é extraído de uma planta aquática desse mesmo nome. Há várias menções dele na Bíblia. Exemplo, Êxodo 2:3, Isaías 18:2. De papiro deriva o termo papel. Seu uso na escrita vem de 3.000 anos antes de Cristo no Egito. Pergaminho é a pele de animais curtida, ressecada pelo sol, etc., preparada para escrita, tratada esse couro de animais. É material superior de papiro, porém o uso de mais recente do que aquele. Teve seu uso generalizado a partir do início do século I na Ásia Menor. É também citado na Bíblia, exemplo, 2 Timóteo 4:13. Formatos primitivos da Bíblia foram 2: rolos, códices. Eram esses os formatos dos livros antigos. O rolo era um rolo de fato, feito de papiro ou pergaminho. Era preso a 2 cabos de madeira para facilitar o manuseio. Cada livro da Bíblia era um rolo separado. Naquele tempo ninguém podia conduzir pessoalmente a Bíblia como nós fazemos hoje. O que tornou isso possível foi a invenção do papel no século II pelos chineses e a do prelo de tipos de móveis pelo alemão Johann Gutenberg em 1450. Pouco antes da Reforma, possibilitando o formato dos livros atuais. O códice é uma obra de formato de livro, de grandes proporções. Nosso vocábulo livro vem do latim liber, que significou primeiramente casca de árvore, depois livro. O tipo de escrita primitiva da Bíblia era manuscrito. Tudo era feito pelos escribas de modo laborioso, lento e oneroso, quer dizer, caro. Um cial era um manuscrito que contém só maiúsculas e cursivo que contém só minúsculas. Desse tempo para cá, Deus tem abençoado maravilhosamente a difusão de seu livro. De modo que hoje em dia milhões e milhões de exemplares são impressos e traduzidos em muitos pontos do mundo, com rapidez e facilidade em modernas impressoras. As línguas originais da Bíblia. As principais são 2: hebraica para o Antigo Testamento e grega para o Novo Testamento. Foi nessas línguas que a Bíblia foi originalmente inspirada. As traduções só começaram a conservar a inspiração quando reproduzem fielmente o original. Os escritores da Bíblia. A existência da Bíblia abrange seus escritores, sua formação, composição, preservação e transmissão. Só pode ser explicada como um milagre de Deus, ou melhor,
Deus sendo o seu autor. Foram cerca de 40 escritores da Bíblia. Deste modo, a palavra escrita de Deus foi nos dada por canais divinos. Assim como foi a palavra viva, Cristo, Apocalipse 19:13. Esses homens pertenceram a mais variadas profissões e atividades. Escrever e viver distante uns dos outros em épocas e condições diferentes. Levaram 1500 anos para escrever a Bíblia. Apesar de toda essa dificuldade, ela não contém erros nem contradições. Há, assim, dificuldades na compreensão, interpretação, tradução, aplicação. Mas tudo isso do lado humano devido à nossa incapacidade em todos os sentidos. A origem do nome Bíblia. Esse nome consta apenas na capa da Bíblia, mas não o vemos através do volume sagrado. Foi primeiramente aplicado às escrituras de João Crisóstomo, grande reformador e patriarca de Constantinopla, ano 347 a 407 depois de Cristo. O vocábulo Bíblia significa etimologicamente coleção de livros pequenos. Isso porque os livros da Bíblia são pequenos, formando todo um volume, não muito grande, como tal bem o conhecemos. De fato, a Bíblia é uma coleção de livros, porém, perfeitamente se harmonizam entre si. É devido a isso que a palavra de Bíblia, vem do plural no grego, passou a ser singular nas línguas modernas. A folha de papiro preparada para a escrita, os gregos chamavam de biblos, ou rolo pequeno de papiro, chamavam de biblion, e o plural desse chamava Bíblia. Então, o vocábulo Bíblia deriva do idioma grego. Os vocábulos Bíblia e Biblion constam no Novo Testamento grego. Exemplo, Bíblia, segundo Timóteo 4:13. Biblion, Lucas 4:17. O que é a Bíblia? É a revelação de Deus à humanidade. É a definição canônica mais curta da Bíblia. Tudo que Deus tem preparado para o homem, bem como o que ele requer do homem, e tudo que o homem precisa saber da parte dele, a sua redenção, felicidade eterna, isso é revelado na Bíblia. Tudo que o homem tem que fazer é tomar a palavra de Deus e apropriar-se dela pela fé. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo. O seu assunto central é Jesus. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo ou santificado. A coleção completa dos livros divinamente inspirados constitui a Bíblia e é chamado de cânon. Os nomes canônicos mais comuns da Bíblia são Escrituras Sagradas, Livro do Senhor, Palavra de Deus, Oráculo de Deus. Vejamos, manuscritos originais da Bíblia e cópias de originais. Vamos ver?
Manuscritos originais, isto é, saídos das mãos dos escritores, não existe nenhum conhecimento no momento. Deus, na sua providência, permitiu isso. Se existisse algum, os homens poderiam adorar mais do que o divino autor. A serpente de metal, posta entre israelitas como meio e auxílio de fé em Deus, depois idolatrada por eles, olha só. Deus criou. Amados, além disso, temos que considerar o seguinte historicamente. Quanto à existência de manuscritos originais. Vamos ver então algumas coisas históricas interessantes. Era costume dos judeus enterrar os manuscritos estragados pelo uso ou qualquer outra causa, para evitar sua mutilação, profanação, interpolação, expurgo. Segundo, os reis idólatras e ímpios de Israel podem ter destruído muitos ou contribuindo para isso, como é o caso descrito em Jeremias 36, verso 20 ao 26. Terceira coisa interessante. O tirano Antíoco Epifânio, rei da Síria, ano 175 a 164 antes de Cristo, num período do seu reinado, dominou sobre a Palestina. Foi um homem extremamente cruel, sente prazer em aplicar torturas. Decidiu exterminar a região judaica. Assolou Jerusalém em 168 a.C., profanando o templo e destruindo todas as cópias que achou das Escrituras. Olha só. Quarta coisa histórica. Nos dias da feroz imperador romano Diocleciano, 285 a 305 depois de Cristo, os perseguidores dos cristãos destruíram quantas cópias acharam da Escritura. Olha só. Por um período de 10 anos, esse rei mandou vasculhar o império visando destruir todos os escritos sagrados. Chegou a crer que tivesse destruído tudo, pois mandou cunhar uma moeda comemorando a vitória, mas entre aspas. A literatura judaica afirma que a missão da chamada Grande Sinagoga, presidida por Esdras, foi reunir e preservar os manuscritos originais do Antigo Testamento. Os que serviram os 70 ou Septuaginta, uma versão do Antigo Testamento grego. A primeira tradução foi escrita no Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Os textos em original do que se utiliza. Os atuais eruditos no preparo das modernas versões são reproduções das atuais cópias de originais. Cópias de manuscritos originais. Vejamos. Há inúmeras em várias partes do mundo. Discorrer sobre os principais manuscritos foge ao escopo dessa obra, ou do nosso comentário. Elas harmonizam-se admiravelmente, assegurando-nos assim sua autenticidade. Uma confirmação disso vemos nos manuscritos do Mar Morto. Em 1947, próximo ao Mar Morto, foi descoberto um manuscrito do profeta Isaías, em forma de rolo, escrito em hebraico, do ano 100 antes
de Cristo, sendo assim mais velho que o mais antigo manuscrito do Antigo Testamento, até então conhecido na época. Muitos outros rolos foram também encontrados e centenas de fragmentos em outras obras, na caverna do Mar Morto, Quarumã. Pois bem, o texto desse manuscrito, quando comparado com os das nossas Bíblias, harmoniza-se, concorda plenamente sem haver qualquer contradição. Essa é uma prova singular da autenticidade das Escrituras. Ao considerarmos que citado manuscrito de Isaías tem agora mais de 2000 anos de existência, os manuscritos bíblicos são indicados pela abreviatura com as letras MS.